Boa noite, boa noite para você que está assistindo a gente. Obrigado, Jaider, Thaís, Juju, Matheus, muito bom vê-los nos abençoando, né, com a palavra de Deus, através dos cânticos também. Muito bom, muito obrigado, também estamos morrendo de saudade de vocês. Fala pro Matheus que o pastor promete que essa semana vai bater uma foto da bateria e vai mandar para ele. Tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos. Se você puder compartilhar a nossa transmissão, faça isso. E eu também preciso de uma resposta do som, se o som tá legal, que eu não estou usando hoje o fone. Só dá um joinha aí se o som estiver legal para você. Tá bom? Enquanto a gente vai esperando mais pessoas chegarem. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente para poder compartilhar a palavra de Deus aqui. Legal, obrigado, Fabi. Obrigado pelo joia aí. Muito bom. Obrigado, Mai, de saber. Obrigado, tia Clara, que o som tá legal. Jéssica também. Boa noite. Bom, vamos para o que interessa, né? Vamos ouvir a palavra de Deus e eu convido você a abrir sua Bíblia e mantê-la aberta no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Nós vamos ler até o versículo 31. João capítulo 20. João capítulo 20, a partir do versículo 19. Vou compartilhar o link aqui na nossa página no nosso grupo de WhatsApp. Bom, a palavra de Deus diz assim, João capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lo retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum a acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estavam as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Oremos, queridos, pela iluminação, instrução e aplicação da palavra de Deus. Pai Santo, obrigado por estarmos reunidos virtualmente
mas mais do que isso, espiritualmente reunidos como um corpo em Cristo. Te agradecemos pela oportunidade que temos de poder eu pregar a palavra de Deus, dos meus irmãos e irmãs ouvirem, e que o Senhor fale conosco em meio a todo esse contexto em que nós estamos vivendo, Pai. Que a Tua palavra seja simples e poderosa, Senhor, sobre as nossas vidas, aplicada pelo Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, medo é algo comum para o ser humano, né? Medo significa um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que suscita dessa consciência, assim. Em outras palavras, a gente tem medo quando a gente sabe de algo que pode trazer problemas para nós, ou a gente tem medo quando a gente acha que algo pode trazer problemas para nós. Mas medo, então, é algo comum para nós, seres humanos. E nós estamos passando uma fase em que isso fica mais comum, né? Por causa da pandemia do coronavírus, das possibilidades de doença e de morte, também problemas financeiros e econômicos que pessoalmente podemos atravessar, comunitariamente, também como país e como mundo. Ou seja, todas essas situações, elas geram medo em nós, né? Medo porque nós sabemos que tanto a doença quanto os problemas que podem resultar da doença podem de fato nos atingir. E por isso nós temos medo, né? E é por isso até que muitos de nós estão em isolamento social, guardados em casa, até por causa desse medo. E essa era a situação dos discípulos no texto que nós lemos. É claro que não havia um coronavírus lá, mas eles estavam com medo dos judeus. Porque eles tinham medo de que os judeus fizessem com eles a mesma coisa que eles haviam feito com Jesus na sexta-feira, né? A gente está falando aqui de 2 domingos, do domingo da ressurreição de Jesus e do domingo seguinte. Então, a primeira vez, no primeiro domingo, começa no versículo 19, para que estavam com medo dos judeus. É interessante que no Evangelho de Mateus ocorre mais 2 vezes essa expressão medo, e é sempre com relação aos judeus, né? Primeiro, lá no capítulo 7, versículo 13, diz que as pessoas tinham medo dos judeus de falar alguma coisa de Jesus. E no capítulo 19, versículo 38, fala que José de Arimateia, que junto com Nicodemos foi um daqueles que tirou o corpo de Jesus da cruz, ele tinha medo também dos judeus. Então, as 3 vezes que aparece medo, é medo relacionado aos judeus. Em outras palavras, é medo relacionado ao que os judeus, especialmente os líderes religiosos dos judeus, poderiam causar nas pessoas em termos sociais, econômicos e religiosos, caso eles manifestassem algum tipo de fé em Jesus. Ou seja, da mesma situação, da mesma forma que hoje nós temos medo do coronavírus e das consequências que o coronavírus pode trazer, os discípulos de Jesus estavam trancados na sala, provavelmente a sala da última ceia, por causa com medo dos judeus. E é nessa situação que Jesus aparece no meio delas. Então, a pergunta que vai direcionar a nossa mensagem a partir daqui é: o que Jesus faz para com que os discípulos superem esse medo e vão para o mundo como testemunhas? O que Jesus faz com esse grupo de discípulos com medo? Porque ele faz a mesma coisa com a gente hoje. Então, olhando para o nosso texto, eu vou fazer 4 destaques, 4 pontos, né? 3 atitudes de Jesus ao encontrar com os discípulos e um desafio muito grande para nós aqui hoje. A primeira atitude de Jesus para aqueles discípulos com medo é que Jesus concede-lhes a paz. Jesus concede a paz a eles. Versículos 19, 21 e 26 fala sobre isso, porque aqui está falando de 2 domingos, né? Do primeiro domingo da ressurreição e no domingo seguinte. Então, o que Jesus faz é conceder a paz. O texto ele diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, era o domingo da ressurreição, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês, lá no versículo 21.
E no versículo 26, uma semana depois, o texto diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ou seja, a primeira coisa que Jesus faz quando ele entra naquele grupo de discípulos medrosos, com medo, né, e tinham razão para ficar com medo, é gerar paz, é desejar paz para eles. Que paz é essa? É a paz do hebraico shalom. É uma paz que independe da situação, independe se as coisas estão boas ou ruins, independe se as coisas vão mudar ou não. Não depende se o horizonte que está diante de nós ele é positivo ou negativo, mas a shalom de Deus é a paz que nos domina, né, que nós temos, independente da situação. Agora, que paz é essa de maneira mais específica? Quando a gente olha para o Evangelho de João inteiro, a gente encontra pelo menos 2 versículos, 2 trechos em que a gente pode entender que paz é essa que Jesus está falando. No capítulo 14, versículo 27, Jesus afirmou: deixo-lhes a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Aqui, em João 14, 27, Jesus compara a paz da cruz com a paz da espada, por assim dizer, né? Com referência à paz que o mundo dá, que ele fala aqui, Jesus se refere à Pax Romana, que era a paz alcançada pela força do Império Romano, através do seu exército e simbolizado pela espada. O resultado, essa Pax Romana, a paz romana, ela era resultado de coerção, ameaça e violência que sofriam aqueles que agiam em desacordo com as autoridades romanas. Ou seja, havia essa paz, essa Pax Romana instalada à força, por coerção e por medo dos romanos. Mas o que Jesus está falando aqui eu não dou essa paz, porque Jesus, ao contrário, fala da minha, entre aspas, paz, a paz de Jesus em oposição à Pax Romana. Note, Jesus fala da paz dele. A minha paz eu vos dou. Mas que paz é essa? Bom, primeiro, essa paz que Jesus dá é uma paz com Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através da morte e da ressurreição de Jesus, nós antes inimigos de Deus, agora somos reconciliados e amigos de Deus. Em outras palavras, nós estamos em paz com Deus. Essa é a primeira paz que Jesus nos dá, né? Essa paz de Jesus. Em segundo lugar, como consequência da paz com Deus através de Jesus, nós podemos viver baseados em práticas e atitudes diferentes que geram paz em nós. Então é por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, um texto conhecido, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, agora em paz com Deus, em Jesus nós temos práticas, que ele fala aqui que são orações, súplicas e ações de graças, que geram paz em nós. Essa é a paz de Jesus. E o terceiro, que é resultado do primeiro, da paz com Deus, e consequência desse segundo, é que agora nós temos uma nova mente em Jesus. Quando Jesus nos salvou, ele transformou a nossa mente é transformada por Jesus através do Espírito, e por isso a gente passa a pensar de modo diferente, em um caminho que também gera paz em nós. O apóstolo Paulo continua, lá no capítulo 4 de Filipenses 8 e 9, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, em Paulo, ponham-no em prática, e o resultado, o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, nós teremos a presença da paz, que é o nosso Deus, que é Jesus. Então, o resultado da paz da cruz, é a paz de Jesus, é que nós não precisamos nos preocupar ou estressar. É por isso que lá no capítulo 14 de João,
ele fala assim: não se turbem os seus corações. Em outras palavras, seria: não se estresse, não se preocupe. E nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ser covardes. Quando ele diz assim: não tenham medo, é isso que ele está dizendo: não sejam covardes, né? E hoje a gente vive um tempo assim, onde as pessoas estão cheias de medo e elas são covardes. Uma coisa é entender a pandemia, a doença e tomar os cuidados necessários. Outra coisa é ser um covarde e morrer de medo por causa disso. Nós temos um Deus que nos dá essa paz. E uma paz que extrapola qualquer problema que nós temos, né? E ainda no mesmo Evangelho de João, ainda pensando sobre a paz de Jesus, Jesus ele afirmou lá no capítulo 16, versículo 33. Ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nesse versículo então, Jesus faz uma constatação. Ele diz assim: neste mundo terão aflições, ou seja, não há outra possibilidade. Essa é uma constatação de Jesus. Nesse mundo teremos aflições. Ponto, né? As aflições elas são comuns à nossa vida. Porém, mesmo em meio às aflições, nós podemos ter paz, a paz de Jesus. Como? Bom, em cima de João 16, 33, primeiro Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas, né? E quando Jesus fala isso, ele se refere ao que está registrado nos capítulos 13 a 16, que é quando Jesus se reúne com os discípulos e tem uma conversa com eles lá. Nesses capítulos, Jesus ele falou sobre ser ele como servo e nós como servos dele. Ele falou sobre o Espírito Santo como nosso consolador. Ele ensinou a respeito da videira e os ramos. Em resumo, é o ensino de Jesus. E o resultado desse ensino de Jesus, ele diz, é para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, nós temos paz como resultado da palavra de Jesus, do ensino de Jesus para nós. É interessante que a mesma expressão para em mim, né, é utilizada, por exemplo, em João 15:4, quando ele fala da videira. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, estar em Jesus é tê-lo em nós, e tê-lo em nós acontece através da palavra de Jesus. E assim é possível experimentarmos paz, mesmo em meio a uma situação como a gente está vivendo, né? E o segundo motivo em João 16:33, que nós encontramos paz em meio às aflições, é porque Jesus diz que ele venceu o mundo. O verbo venceu, que também pode ser traduzido como conquistou, dá a ideia de que Jesus venceu uma vez e essa vitória é perpétua, ela é eterna de Jesus. Mas o que significa vencer o mundo, né? Bom, no Evangelho de João há referências ao príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. Por exemplo, em 12:31 Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será julgado. Por isso, quando Jesus afirma que venceu o mundo, Jesus está afirmando que venceu o príncipe deste mundo, isso é Satanás. Essa vitória foi na cruz e significa que agora nós somos livres e que a nova criação está em curso. Por isso, Jesus afirma: devemos ter bom ânimo. Em outras palavras, devemos ter coragem. Satanás foi vencido e nós não precisamos mais ter medo. Note que ambos os textos que nós usamos aqui, João 14:27 e João 16:33, os dois nos exortam a não termos medo, mas sim coragem para enfrentar qualquer tipo de situação. E a gente tem que se lembrar lá no começo da nossa conversa aqui de que Jesus encontrou discípulos trancados com medo dos discípulos, ou com medo dos judeus, eles estavam tomados de medo. Ou seja, deixar o medo e encontrar coragem não é um caminho direto entre medo e coragem. É necessário que alguma coisa aconteça para que o medo seja substituído pela coragem. E o que é isso? O que Jesus ensina para nós é que isso é a paz de Jesus. Nós deixamos o medo e encontramos coragem através da paz de Jesus, como nós vimos aqui. E então aqueles que experimentam a paz de Jesus podem ter coragem para enfrentar qualquer tipo de situação, até as mais difíceis que existem. Então Jesus encontra os discípulos com medo e concede paz a eles. A segunda coisa que Jesus faz, ele gera nos discípulos, né, a alegria.
né? Então o versículo 20 diz assim: tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. O segundo resultado da presença de Jesus entre os discípulos é a alegria. João deixa muito claro que a razão da alegria dos discípulos foi terem visto Jesus ressurreto, com as marcas da crucificação nas mãos e no lado dele, né? E fazendo o mesmo exercício que a gente fez no ponto primeiro, olhando para o Evangelho de João, o que significa a alegria no Evangelho de João? Bom, em João 3,29, João Batista afirma o seguinte: a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo é o que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Nas palavras do Batista, o noivo é a razão da alegria. Em outras palavras, Jesus é a razão da alegria. Nossa alegria é uma pessoa, não é um conceito, não é uma ideia, não é uma situação, não é um evento, não é uma possibilidade, mas é uma pessoa. Jesus é a nossa alegria. Por isso que quando os discípulos viram o Jesus ressurreto, eles se alegraram com aquilo, né? E ainda em João 16, versículos 20 a 22, Jesus disse: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é a hora da tristeza para vocês, mas eu, olha o que ele fala, os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Jesus então, em uma referência à crucificação, a cruz afirma que o mundo se alegrará e os seus discípulos se entristecerão. Porém, essa tristeza seria substituída pela alegria nos discípulos, quando os discípulos o vissem uma outra vez, numa clara referência ao texto que nós estamos lendo aqui. Eles viram e se encheram de alegria. Em outras palavras, queridos, a ressurreição de Jesus transforma a tristeza em alegria, pois Jesus ressurreto é a razão da nossa alegria. E medo se combate com alegria também. É interessante, então, que Jesus deseja paz no primeiro texto, né? 2 vezes. E entre a primeira e a segunda vez, o texto fala sobre a alegria. Ele deseja paz nos versículos 19 e 21. E entre essas declarações de paz está a alegria. Essa estrutura, paz e alegria no meio, parece indicar que a alegria é resultado da paz, pois ela está envolvida pela paz. Todas as pessoas querem experimentar a alegria, mas buscam em lugares errados. A verdadeira alegria é resultado da paz de Jesus. E ambos, paz e alegria, dissipam o medo. O medo vai embora. Então Jesus encontra aquele grupo de discípulos com medo dos judeus e ele gera paz e ele gera alegria nos discípulos em meio ao medo. Mas aqui a gente encontra agora o desafio para nós antes de falarmos da última atitude que Jesus faz. O desafio está nos versículos 24 a 31. Porque aqui o desafio é o seguinte: o texto fala, como a gente acabou de ver, que os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Então eles viram Jesus e eles se alegraram. Mas nós não vimos Jesus como eles. Então como então se alegrar, né? O nosso texto então não para no versículo 21, mas ele continua e um outro personagem surge na narrativa, e esse personagem é Tomé. Então nós somos informados que Tomé, da primeira vez que Jesus apareceu, lá no domingo de Páscoa, Tomé não estava com os discípulos. Sei lá, ele tinha ido comprar um pão, tinha ido comprar alguma coisa para janta, né? Mas ele não estava com os discípulos. Então ele volta e os discípulos lá, pasmados, né, assim, Jesus apareceu aqui, ele mostrou para nós as marcas na mão, do lado, Jesus apareceu. Mas Tomé é resoluto, né, como um bom discípulo, diz assim: eu não vou acreditar
que Jesus está vivo se eu não ver os sinais dos cravos nas mãos de Jesus e não tocar o seu lado onde o soldado furou lá. Então Tomé está resoluto, né? E aí fica por assim. Aí passa-se uma semana, né? E Tomé deve ter ficado enfurnado lá naquela sala, só de olho para ver se Jesus volta de novo, que ele queria ver se tudo aquilo era verdade ou não, tal. E Jesus ele voltaria de novo, né? Mas aqui a gente tem que parar para pensar um pouco. Você já ouviu aquela frase que diz assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia? Você já deve ter ouvido, né? O sentido dessa frase pode ser traduzido pela expressão que é mais atual, vamos dizer assim, que diz assim: é bom demais para ser verdade. Você já deve ter ouvido e já deve até ter falado isso aí. Aconteceu alguma coisa muito boa, elas falaram assim: isso é bom demais para ser verdade. Não é possível. Não é possível que isso aconteça. Bom, ambas, tanto o ditado como essa expressão mais atual, significam que quando algo acontece, ou uma notícia boa, um acontecimento bom, alguma coisa muito boa acontece, nós tendemos a desconfiar. Porque parece que não é verdade. É muito bom para ser verdade. Ninguém sabe a origem desse ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas por causa desse texto que nós lemos aqui, alguns relacionam esse ditado a Tomé, porque Tomé achava o seguinte: é muito bom para ser verdade Jesus ter ressuscitado do jeito que eles estão falando. Mas da mesma forma hoje, queridos, muitos não acreditam no Evangelho, especialmente no ato de entrega de amor de Jesus por nós naquela cruz e a sua ressurreição, porque isso é muito bom para ser verdade. É muito bom para ser verdade que Deus, através do seu Filho, morreu em nosso lugar. É muito bom para ser verdade saber que Jesus ressuscitou e assim a morte foi vencida. Tudo isso é muito bom para ser verdade. Mas ao contrário, notícias alarmantes o tempo todo, né? A gente ouve coisas ruins o tempo todo. E é interessante como nós somos, como nós e todo mundo, como somos fáceis de crer em notícias ruins e alarmantes e como somos difíceis de acreditar em boas notícias, ou em boas novas, ou no Evangelho de Jesus. Na ressurreição de Jesus, muitos não creem. Então, assim como Tomé, muitos querem hoje provas e desejam experimentar, entre aspas, tocar nas mãos e no lado de Jesus. Não conseguem acreditar no Evangelho, especialmente no fato de Jesus ter se entregue por nós na cruz e ter ressuscitado. E Tomé era um desses. Tomé era um incrédulo nesse sentido. Mas uma semana depois, o João vai narrar, no mesmo cenário do domingo anterior, os discípulos estavam trancados lá na sala de novo, mas agora Tomé estava lá, né? E Jesus volta a se manifestar. O texto diz assim, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus, queridos, cheio de compaixão e de misericórdia, se dirige a Tomé e mostra suas mãos a Tomé e mostra o seu lado a Tomé, dizendo: toque aqui, veja que sou eu. Versículo 27 fala isso. O Jesus ressurreto, o Jesus agora vivo, ele se manifesta a Tomé misericordiosamente, ele aparece para Tomé diante da incredulidade de Tomé. E quando Jesus aparece, Jesus exorta Tomé, ele diz assim: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Tomé nem precisou colocar os dedos nas mãos de Jesus ou no lado que o soldado tinha furado. O texto parece deixar claro que Tomé nem fez isso. A manifestação do Jesus vivo e a experiência que ele teve com Jesus foram suficientes para fazer com que Tomé cresce. Da mesma forma hoje, queridos, embora provas racionais sejam possíveis e boas, apenas a experiência com o Jesus vivo é capaz de nos fazer crer.
Eu compartilhei no grupo da igreja um filme para vocês assistirem que chama Em Defesa de Cristo. É um filme sobre a história de um jornalista chamado Lee Strobel. Ele era um jornalista de um famoso jornal de Chicago que tem até hoje lá, eu acho. E a mulher dele então é convertida à fé cristã e se torna uma cristã. Eles têm vários problemas com relação a isso e ele decide então empenhar uma pesquisa para provar para a esposa dele que Jesus não havia ressuscitado e que a fé dela era falsa, né? Era mentirosa. Então ele começa uma pesquisa e ele tem vários problemas. Ele tem problema com o pai que morre no meio da história, tem problemas com a esposa por causa do casamento deles e tal. E ele vai conversar com psicólogos, ele vai conversar com médicos, ele vai conversar com especialistas, porque ele quer achar evidências de que a ressurreição de Jesus é uma farsa. E à medida que ele vai pegando evidências e pesquisando, ele vai vendo que realmente as evidências, ao contrário daquilo que ele imaginava, apontam realmente para que Jesus de fato ressuscitou dos mortos. Mas aí o filme vai andando e ele tem um amigo de trabalho que é cristão e ele dá uma dura nesse Lee Strobel, no jornalista, dá uma dura dizendo, ó, o seu problema não é que Deus não é o problema, a igreja não é o problema, a sua esposa não é o problema é você. Então ele desce para o subsolo lá do escritório dele, onde ele tem uma sala com uma lousa cheio de evidências e de informações que ele achou, e ele começa então a parar, a olhar, a pesquisar, a ler de novo tal, e chega um momento em que ele se afasta dessa lousa e ele olha as evidências que estão ali, que ele conversou, as pesquisas, os textos que ele leu tal. E assim como aconteceu com Tomé, parece que as evidências ficaram para segundo plano, porque ele teve uma experiência com o Cristo ressurreto, com o Jesus vivo. Da mesma forma, então, como Tomé não precisou tocar nas mãos de Jesus ou no seu lado, as evidências também se tornaram segundo plano para o Lee Strobel. E ele teve uma experiência com Jesus, o Jesus vivo. E isso transformou a vida dele. Ele é um pastor hoje, apologeta, se eu não me engano, é assim que fala em português, que defende a fé, porque ele teve uma experiência com o Cristo ressurreto. E voltando ao nosso texto, diante da manifestação, experiência com o Jesus vivo, Tomé então exclama, ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Esses dois títulos são importantíssimos no Evangelho. Primeiro porque destaca a soberania de Jesus e aponta o caminho da vida daqueles que creem e experimentam um relacionamento com Jesus ressuscitado, viver sob o governo de Jesus. Em outras palavras, meu querido irmão, minha querida irmã, não adianta você falar que você acredita que Jesus ressuscitou se você vive de qualquer jeito. Se nós acreditamos que Jesus ressuscitou, nós vivemos de acordo com o jeito dele, de acordo com a vontade dele, para a honra e glória dele, para fazer a vontade dele, para servir a Jesus. Essa é a grande prova de que nós acreditamos que Jesus ressuscitou, porque ele é Senhor sobre as nossas vidas. E o segundo título, que é Deus, aprofundando esse primeiro, destaca que Jesus não é apenas um ser humano, mas Jesus é Deus. E Tomé fala isso, você é um... Voltou, né? Espero que tenha voltado. Você é o meu Deus. Ele fala aqui. Então, e o segundo motivo pelo qual é importante esses títulos de Jesus é porque ambos eram concedidos ao imperador romano. O imperador romano que era conhecido como Senhor e Deus. Dessa forma, ao chamar Jesus de Senhor e Deus, Tomé tá de forma política, não no sentido de partido político, né, de posição política, mas no sentido de lealdade última, né, de governo soberano. Jesus está falando que Jesus é esse Deus e é esse Senhor em quem nós precisamos confiar. E aí depois então dessa manifestação do Tomé, Jesus ele fala assim, porque me viu, você creu? Bem-aventurados, ou felizes, ou mais abençoados, são os que não viram e creram. Sabe quem são esses bem-aventurados? Somos nós. Nós somos esses bem-aventurados que não viram e creram. Dessa forma, queridos, a experiência com o Jesus ressurreto
transformou a percepção que Tomé tinha de Jesus. Levou isso a níveis mais profundos. Assim, a confissão de Tomé avança em relação à confissão de Natanael lá no começo do Evangelho. Natanael diz assim: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tomé fala: tu és o Senhor e Deus. É uma revelação maior. Então, dessa forma, na boca de Tomé, a gente encontra o clímax da revelação de Jesus no Evangelho de João após a ressurreição. Assim, um incrédulo, um discípulo incrédulo, agora depois de ter encontrado o Jesus vivo, o autor da maior expressão de fé no Evangelho de João. O encontro com o Jesus ressurreto transforma incrédulos em crentes, assim como fez com Paulo na estrada de Damasco. Paulo era um incrédulo em Jesus, ele tem um encontro e é transformado. Então, queridos, Tomé viu Jesus, Paulo também teve a experiência no caminho de Damasco, mas e nós hoje? Como que a gente experimenta, como a gente tem essa experiência com o Cristo ressurreto, o Jesus vivo? Essa experiência acontece hoje através da palavra de Jesus. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, a palavra de Deus. Por exemplo, Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E o mesmo apóstolo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 e 21, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E no 21 ele vai falar assim: porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou seja, pela palavra de Jesus, que hoje nós experimentamos o Cristo ressurreto e temos essa experiência com o Jesus vivo. Assim, a fé em nós, no Jesus vivo, é gerada pela palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus. E isso pode estar acontecendo nesse momento com você. E desse modo a gente pode ter a mesma experiência que Tomé teve, porque Agostinho, um dos pais da igreja, disse que fé é acreditar no que não vemos, e a recompensa da fé é ver o que acreditamos. E esse é o objetivo do Evangelho de João. Nos últimos versículos do que nós lemos, versículo 30 e 31, João escreve: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, olha os dois verbos, creia e crendo, tenham vida em seu nome. Esses dois verbos são importantes. O primeiro dá a ideia de uma fé. Nós chegamos à fé em Jesus, lá no passado, por uma ação do Espírito Santo, chegamos à fé no Jesus, ou seja, cremos em Jesus. Mas não é só crer no passado. E João fala que ele escreveu para que creiam no passado e continuem crendo, ou seja, dá a ideia de um processo de fé. Crer em Jesus, no Jesus ressurreto, não é só ter a certeza de que ele saiu daquela tumba, isso é lá no passado, mas é continuar vivendo de modo que a gente prove e experimente o Jesus vivo todos os dias. E isso arranca do nosso peito qualquer medo e nos traz paz e alegria. Queridos, Jesus ressuscitou dos mortos e a maior prova são nas nossas vidas, ou é a nossa vida. A maior prova da ressurreição de Jesus. Em resumo, o objetivo de João é para que nós, os leitores dele, passemos a crer e continuemos crendo. Em quê? Crer em quê? Em Jesus. Ponto. Em Jesus. E assim nós seremos bem-aventurados, experimentaremos paz e alegria, mesmo em meio as aflições. Mas vamos para o último ponto. A terceira atitude de Jesus foi pegar um bando de medroso, bater no joelho, roendo as unhas dentro daquela sala. E sabe fazer o quê? Enviá-los ao mundo, para transformar o mundo. Pois é. Versículos 22 e 23, volta um pouco aí, diz assim: com isso soprou sobre eles, deixa eu pegar o texto aqui, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados, se não os perdoarem, não serão perdoados. Então, após experimentar a paz e a alegria
que nós podemos experimentar pela fé no Jesus vivo, ressurreto, Jesus sopra sobre aqueles discípulos o Espírito Santo. Essa atitude de Jesus aponta para dois eventos. Ao final, se relacionam esses eventos. O primeiro é uma referência a Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Com esse sopro de Jesus, o que João está dizendo é: Jesus está recriando, Jesus está fazendo a nova criação e os discípulos são os primeiros deles. Jesus está soprando agora, mas não só o sopro de vida, mas o Espírito neles, né? Então aqui é uma alusão agora à nova criação inaugurada por Jesus e realizada pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo, essa é uma versão do Pentecostes de João, momento que marca o início da nova aliança e consequentemente da nova criação, bem como o envio dos discípulos e discípulas de Jesus para o testemunho. Isso significa que os discípulos de Jesus, na paz e alegria de Jesus agora, devem testemunhar impulsionados pelo Espírito Santo. No versículo 3 tem essa mensagem. A afirmação aqui não significa que os discípulos, especialmente os apóstolos, receberiam o poder de perdoar ou reter perdão das pessoas. Como a própria atitude ou as próprias atitudes dos apóstolos mostram isso em Atos. Por exemplo, Atos 10, 43, 12, 32 e 38, 16, 31, mostra os discípulos falando sobre perdão de pecados em Jesus, né? Mas tal afirmação significa que consiste na ideia de que os discípulos continuarão o ministério de Jesus após a sua partida, no poder do Espírito, como vimos, e a mensagem qual que é? Proclamar o perdão de pecados, através da obra expiatória de Jesus. O motivo é que apenas através do perdão as pessoas podem ter paz com Deus e, portanto, experimentar paz e alegria em Jesus. Em outras palavras, eles devem levar a mensagem do Jesus ressurreto, vivo, às pessoas, assim como Jesus veio até eles. Portanto, a terceira atitude do Jesus ressurreto é o envio dos apóstolos. Eu vi uma história hoje do pastor Adrian que eu quero compartilhar com vocês. Conta-se a história que haviam 4 garimpeiros procurando ouro. Depois de muito trabalho, eles encontram lá um fio, um lugar em que há bastante ouro. Mas acabam os suprimentos deles. Então eles têm que parar um pouco e voltar para a cidade para pegar mais coisas, e então retornar para a zona do garimpo para achar o ouro. Eles vão lá para a cidade dos 4, compram aquilo que precisam, e quando eles começam a retornar para o garimpo, eles são seguidos por outros garimpeiros. E aí eles param, olham e falam assim: o que vocês estão fazendo? A gente vai seguir vocês. Mas por que vocês vão seguir a gente? Porque vocês encontraram ouro. Eles olham para aqueles que queriam segui-lo e dizem assim: mas quem falou para vocês que nós encontramos ouro? Eles falaram assim: a cara de vocês diz para nós que vocês encontraram ouro. Significa que o semblante daqueles homens provava para todo mundo de que eles haviam encontrado ouro. Da mesma forma, queridos, o nosso semblante e a nossa vida devem provar para as pessoas que Jesus ressuscitou dos mortos. As pessoas devem olhar para nós e dizer assim: eu quero conhecer Jesus, porque Ele está vivo. Mas por que Ele está vivo? Quem te falou? Eu vejo no teu rosto, eu vejo na tua vida, eu vejo na tua família, eu vejo no modo que você trabalha, que você estuda, no modo que você lida com as finanças, que você lida com as pessoas. Eu vejo nessas coisas que Jesus ressuscitou, e é dessa forma que nós somos enviados ao mundo. Só que para isso nós precisamos, assim como Tomé, ter uma experiência com o Cristo ressurreto, na palavra de Jesus. Experimentar a paz, não a do mundo, mas a de Jesus. A alegria, não a falsa, mas a verdadeira, a de Jesus. Então as pessoas olharão e perguntarão para nós, e falarão para nós: eu quero conhecer Jesus.
que está vivo. Essa é a ressurreição de Jesus. Bom, vamos terminar, né? Já está bastante tempo aqui. Conclusão que a gente pode apresentar. 3 conclusões aqui para a gente encerrar. Primeiro, queridos, guarda isso no seu coração, tá bom? Primeiro, o Jesus vivo transforma incrédulos em crentes. Não em crente no sentido de rótulo, aquele é crente, aquele é católico. Não, em pessoas que creem. O Jesus vivo transforma incrédulos em crentes. Primeira conclusão. Segunda conclusão. O Jesus vivo nos concede alegria, paz e alegria. O Jesus vivo nos concede paz e alegria, como eu já expliquei aqui. E a terceira conclusão. O Jesus vivo transforma pessoas tomadas pelo medo, covardes, em pessoas enviadas ao mundo para anunciar o evangelho do perdão de Deus. De novo, terceira conclusão. O Jesus vivo transforma pessoas covardes, tomadas pelo medo, em pessoas enviadas ao mundo para anunciar o evangelho do perdão de Deus. Hoje é domingo, uma semana depois do domingo que nós celebramos a Páscoa. Como você está? Está como Tomé? Se você está, essa é uma boa hora para você experimentar o Jesus ressurreto e vivo. Experimentar paz, alegria e se tornar uma testemunha. Oremos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus pelo que o Senhor fez com aqueles discípulos, especialmente com Tomé. E eu oro pedindo que essa noite, Senhor, pessoas que possam estar como Tomé naquele domingo depois do domingo da ressurreição, incrédulos, e por isso não vivem uma vida digna do Evangelho, digna da crença que o teu filho ressuscitou, saiu daquele sepulcro e vive. Mas, Senhor, às vezes professa com a boca, mas a vida não é condizente com isso. Eu oro pedindo que essa noite essas pessoas tenham, através da tua palavra, uma experiência profunda e transformadora como Jesus, que está vivo, ressuscitou dos mortos. E que essa experiência traga paz, alegria e faça desse meu querido irmão, minha querida irmã, uma testemunha, para que as pessoas olhem para ele, para ela e tenham a certeza de que Jesus ressuscitou, porque conseguem ver no rosto, na face, na vida deles, que Jesus está vivo. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Nos levanta como igreja nesse momento caótico, que ninguém sabe o que fazer, não é presidente, governador, prefeito, ninguém sabe o que fazer, Senhor. Que nós, que temos a tua palavra e conhecemos o Cristo ressurreto, possamos levantar as nossas vozes e com misericórdia e amor anunciar o evangelho, o perdão, a paz e a alegria que nós temos em Jesus, Pai. Em nome de Jesus que eu oro isso. E te agradeço profundamente pela tua palavra e pelo que o Senhor fez e continua fazendo em nós. Eu oro e te agradeço em nome para a glória de Jesus, que ressuscitou dos mortos. Amém. 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 Queridos, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito bom ver o nome de cada um de vocês aqui, porque para mim vocês não são nomes, né? Eu leio nomes, eu já lembro do rosto. E espero chegar em breve, poder encontrá-los e dar um abraço bem forte em vocês. Cantarmos juntos e orarmos juntos. Tá bom? Muito obrigado por todos vocês. Eu não vou falar o nome aqui de todos, porque senão eu vou esquecer alguns. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. E se precisarem de alguma coisa, estamos aqui. Tá bom? Deus abençoe vocês. Beijão e um forte abraço. Tchau, tchau.